Bem-vindas ao Passo a Passo mais uma vez. Confesso que tive saudades, foram 3 semanas e a minha vida ficou mais vazia sem este momento de partilha. E foi bom também para voltar a pensar no objetivo desta nossa série de sessões sobre as bem-aventuranças e os 10 mandamentos, em que nós paramos para considerar de facto o que é que estamos aqui a fazer e o que é que nos enche o coração. E foi muito bonito também termos passado por este tempo do Natal. Tivemos, o último passo a passo foi antes do Natal e agora o segundo, agora tivemos o tempo do Natal como intervalo e temos aqui hoje o bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Parece que temos que ser consolados porque acabou o tempo de Natal, mas não é propriamente esse o fio condutor do tema. Vou começar, como habitualmente, com a revisão da sessão anterior, também para nos enquadrar na sessão anterior, que foi sobre o segundo mandamento, em que nós assim demos como tema comercial dar a cara e vestir a camisola, também para darmos a cara por este nome de Deus, que nós queremos respeitar, louvar, bem dizer, e também dar a cara e vestir a camisola como bons cristãos, não é? E aqui tivemos a oportunidade também de aprofundar neste mandamento, que pode parecer assim um bocadinho circunstancial, ou que de facto já o vivemos, porque nós respeitamos o nome de Deus, não dizemos heresias, não andamos aí a gozar com a igreja, mas pode nos ajudar a ver pela positiva, não é? Ver de facto se nós honramos esse nome, se nós bendizemos a Deus, se nós o louvamos, se nós o glorificamos, se nós damos a conhecer o nome de Deus também pela nossa atuação como cristãs, não é? Se as outras pessoas conhecem Deus pela forma como nós a tratamos, como nós as tratamos. E começamos pelo início, não é? Deus revelou-se a Moisés como o ser por essência, disse que eu sou aquele que sou, não é? E também nos convidou, pelo batismo, a sermos seus filhos, irmãos de Jesus Cristo, e participantes, não é? Dessa natureza divina, desse amor que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós experimentemos esta filiação que Jesus experimentou cá na Terra e que experimentamos também cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, e também aprofundamos aqui no significado de cada uma das partes do Pai Nosso, pensámos neste santificado seja o vosso nome e que seja santificado através de nós, não é? Que lhe demos glória com a nossa vida e que os outros o glorifiquem também pelo exemplo que nós damos. Recordámos que batizar significa cristianizar, não é? Que nós temos o nome cristão. Eu lembrei-me também de um casal que eu conheci no Japão que me contaram que o seu nome cristão, o dele era António, o dela era Teresa, e de facto para nós é muito habitual termos um nome cristão ou termos o mesmo de batismo com o nome que nos é dado civilmente, mas noutras culturas não é bem assim, não é? Também é bonito constatarmos que de facto faz sentido haver um nome cristão, que no fundo também nos recorda alguma intercessão que temos da parte da Igreja. E também nos recorda que nós somos amados pessoalmente por Deus. Isto também é muito bonito, não é? Que cada um, Deus tem amor, dá amor pessoal e também espera amor pessoal, não é? Não há ninguém que nos possa substituir nesse amor, nessa resposta de amor a que nós somos chamadas. E isto é um privilégio também para nós, não é? Há um lugar no céu que tem as minhas dimensões, as minhas características, e é para esse lugar que eu vou, não é? Não há ninguém que me possa substituir. E isto é muito bonito, no sentido que é uma honra, é uma responsabilidade, e também é um sinal de predileção, não é? Portanto, dar a cara e vestir a camisola por este lugar que temos reservado no céu, não é? Temos um lugar cativo nesta bancada da eternidade. Hoje vamos falar da energia sorridente na adversidade, não é? Achei que podia ser um nome inspirador para esta bem-aventurança em que nós consideramos bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E vamos ver que há perspectivas diferentes deste choro, não é? Nós podemos chorar as nossas misérias, podemos chorar os pecados de outras pessoas que não choram e podemos chorar porque as coisas que nos custam, não é? Porque está demasiado difícil ou nós encaramos como muito difícil este caminho
caminho que sabemos que nos leva ao céu, mas que de facto tem alguns obstáculos que nos podem ofuscar a nossa caminhada. E aqui a ideia também deste dia é nós deixarmos consolar por Deus e não perdermos essa energia que é sorridente, não é? Porque o que nos dá a tristeza é o pecado, e isto podemos pedir a Deus para gravar no nosso coração, não é? A fonte da verdadeira tristeza é a distância de Deus. Portanto, aqui também não nos deixarmos abalar por outras fontes que não nos dão, que não provocam tristeza. Portanto, agarrarmos sempre à fonte da verdadeira alegria, que é o amor de Deus por cada uma de nós. E isso dá-nos uma esperança muito grande, não é? Porque nós podemos estar em baixo, mas não estamos tristes, não é? E isso é bom também sabermos distinguir isso. Podemos ter dificuldades, mas não perdemos esta energia sorridente, não é? E isso é fruto também da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento próximo com Ele, em que nós percebemos que Ele é a fonte da nossa alegria, não é? E aqui também agora ao arrancarmos no novo tempo litúrgico, não é? O tempo comum, em que nada acontece, ou seja, tudo acontece do habitual, não há festa do Natal, festa do Ano Novo, festa dos Reis, festa do Batismo do Senhor, há o normal de cada dia, que é o que nos ocupa, e também há estas oportunidades que nós temos de nos deixarmos consolar por Deus e de consolarmos também o próprio Deus, não é? E aqui ajuda-nos muito também a olhar para a cruz, olhar... não sei, a mim ajuda-me quando estou a trabalhar ter um crucifixo por perto, porque às vezes reduz o meu sofrimento à minha insignificância e às vezes nós damos uma dimensão demasiado grande àquilo que nos custa. E olhando para Cristo na cruz, percebemos que realmente Ele sofreu por todo o mal do mundo de todos os tempos, não é? E também pelo mal que eu lhe faço, pelas vezes em que eu me esqueci dele, ou que o ofendi, ou que não fiz o bem a que estava chamada a fazer. E isto chama-nos também a essa responsabilidade e às vezes também a relativizar aquilo que nos custa, não é? Percebermos que realmente podemos aliviar um bocadinho a dor de Cristo na cruz se damos esse sentido redentor ao nosso sofrimento, não é? Se damos esse sentido de resgatar outras pessoas também do pecado para poder haver mais gente aí para o céu. E temos aqui o exemplo da Sagrada Família e assim o tema deste slide seria o perdão de todos os homens, e a cena que nos ocupa pode ser a apresentação de Jesus no templo. Isto parece assim um bocado fora da época, mas pensei que nos podia ajudar a voltarmos à infância de Jesus, não é? E muitas vezes Jesus lembrava-se também dos seus episódios com Nossa Senhora e com São José, e que Nossa Senhora o consolava quando ele era pequenino, não é? Quando caía, quando se magoava, Nossa Senhora era aquela mãe que ia ter com o filho e dizia: está tudo bem, eu dou um beijinho na ferida, vai correr tudo bem, e a Jesus na sua pregação vinham de certeza à memória essas lembranças da sua mãe, que o tinha acompanhado em muitos momentos da sua vida. E um dos momentos foi este em que Nossa Senhora e São José decidiram apresentar Jesus no templo, que era uma questão de tradição, não é? Estava previsto que a mãe que tinha tido um filho ia apresentá-lo ao templo, no fundo oferecê-lo ao Senhor e também purificar-se a si própria. E isto é contraditório, porque Nossa Senhora não precisava de purificação, não é? Nossa Senhora é imaculada, não é? Desde a sua concepção, que não teve mancha de pecado original, não teve qualquer pecado, não precisaria dessa purificação. Mas no fundo nós percebemos que Nossa Senhora quer, de alguma forma, obter o perdão de todos os pecados dos homens, unir-se a esse desejo de Jesus de vir à Terra para sofrer, para nós podermos ir para o céu. E dá-nos esse exemplo, não é? Leva o próprio Redentor nos braços para cumprir o rito dessa apresentação do primogênito e a purificação da mãe. Não precisava, não tinha nenhum pecado para limpar, mas falo para nos acompanhar, para que nós aprendamos também a pedir desculpa, de alguma forma a chorar pelos nossos pecados, por essa dor de termos ofendido a Deus ou não termos feito o bem que fomos chamadas a fazer, e também não ficarmos nos mínimos, não é? A Sagrada Família não vai ao templo simplesmente para cumprir o estabelecido, vai para pedir perdão pelos pecados de toda a humanidade, para pedir a misericórdia de Deus e o consolo que este mundo necessita, não é? Para se aproximar mais de Deus. Portanto, Nossa Senhora ensina-nos que não convém, não nos ajuda a conformarmos com não ofender a Deus. A nossa fasquia deve ser diferente, em vez de ser não ofender a Deus, fazer todo o bem de que sejamos capazes, não é? Para descobrirmos a felicidade maravilhosa
maravilhosa que é estarmos perto de Deus, não é? E afastarmos de nós todas as ocasiões de pecado, todas as ocasiões em que nós podíamos fazer o bem e não fizemos, não é? Portanto, enchermos o nosso coração desse amor limpo e puro que nos aproxima de Deus e também que nos aproxima das outras pessoas. Com esta visão magnânima de Nossa Senhora, não é? Querermos amar a Deus com o coração de todas as pessoas que não o amam ou que o podiam amar mais, não é? E no fundo nós dilatamos imenso a nossa capacidade de amar e deixamos-nos invadir pelo amor de Deus e o pecado de facto fica de lado. Isto não é uma visão poética da vida, a ideia aqui é nós tentarmos transpor isso para a nossa própria vida e tentarmos ativamente consolar Deus pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que nos apercebemos que existe à nossa volta. Com esta perspectiva muito positiva, não é? De fazermos parte deste esforço de redenção da humanidade inteira. E neste episódio da apresentação de Jesus no templo, temos este personagem que é o Simeão, não é? Que pega Jesus nos braços e que vê nele a consolação de Israel, não é? Porque vemos do povo de Israel que estava à espera do Messias, à espera do Salvador, e de facto o Simeão tem esta visão, não é? Que foi revelado pelo Espírito Santo que este era o Salvador. Portanto, tem aí esta consolação, não é? De ver o próprio Salvador, de tocar nele e de recordar a Nossa Senhora que de facto uma espada vai despassar a sua alma, não é? Que Nossa Senhora vai sofrer também porque vai, de alguma forma, participar desse sofrimento de Jesus pela humanidade inteira, não é? E Nossa Senhora podia cair de medo a pensar como é que é possível, como é que vão fazer mal a este meu filho querido que veio e que é um dom maravilhoso na humanidade, e podíamos ficar pelas, assim, estupefactas e podíamos ficar sem reação, não é? E aqui Nossa Senhora ajuda-nos, diante do medo de sermos vulneráveis, também não termos pena de chorar, não é? Não termos vergonha de chorar, e nós às vezes com a nossa vulnerabilidade preferimos não chorar, e isto pode nos levar a não enfrentar os problemas, a rejeitar essa ajuda que o Senhor e outras pessoas nos poderiam dar. E a vulnerabilidade não está, não há problema em sermos vulneráveis, significa que somos humanos, que precisamos de ajuda, que queremos aceitar também essa ajuda de Deus. E Nossa Senhora e o Simeão e São José com este episódio ensinam-nos a reconhecer o nosso pecado, não é? Para acolhermos o consolo de Deus, não é? E percebermos que não é um choro qualquer esse da pena de termos ofendido a Deus, é a força que nos dá também essa vontade de não voltar a pecar, não é? E agarrarmos também essa misericórdia de Deus, esse desejo que Deus tem de nos abraçar na confissão e em cada ato de contrição que fazemos, para recomeçarmos também com essa proximidade com Deus, que vai elevando também a sua fasquia, se nós deixarmos também que Deus nos ame. Temos aqui esta imagem super ternurenta que eu gostei imenso, não é? Uma mãe a consolar o seu filho, e eu pensava no nosso papel de sermos consolo de Deus face ao que nós vemos de mal no mundo e que vemos que Jesus sofre, não é? Com o distanciamento da humanidade de si mesmo, não é? Porque Jesus sabe qual é que é o caminho de felicidade para cada homem, propõe esse caminho, mas deixa-nos escolher. E sofre por nós não escolhermos todas as vezes essa opção pela felicidade, não é? E aqui podemos pensar como é que eu posso ser consolo de Deus, não é? Como é que eu posso consolar Deus fazendo todo o bem que está ao meu alcance, não é? Também assumindo em mim esse sofrimento de Jesus pelo mal que há no mundo, pelos pecados de outras pessoas, oferecendo também eu algum sacrifício para minimizar a dor de Jesus e para resgatar outras pessoas desse mal, não é? Para nós sermos consolo de Deus, e podemos ser consolo de Deus vivendo bem os mandamentos, não é? O primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, rezarmos muito bem, tratarmos muito bem as outras pessoas, contrariarmos também aquilo que nos agrada, para oferecermos também esse sacrifício, não é? Como Nossa Senhora e São José não precisavam de ir ao templo oferecer o seu filho, mas quiseram também
fazer parte desta oferta do próprio Salvador para unirem-se a esta redenção da humanidade inteira. E sabemos que Jesus se quer apoiar em nós, não é? Para mostrar a sua compaixão, não é? Para padecermos com, daí é que vem a palavra compaixão, paixão de padecer e com essa solidariedade na paixão, não é? E nós podemos também ser solidárias nessa paixão de Cristo para o consolarmos. E o maior consolo que podemos oferecer a Deus e às outras pessoas também é recordar que Deus nos perdoa sempre, porque voltamos ao princípio, não é? Se a tristeza genuína que há no mundo é o distanciamento de Deus, a raiz da alegria é a proximidade de Deus, é o perdão de Deus. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Se limpamos aquilo que nos afasta de Deus, o que nos afasta de Deus é o pecado. O que é que apaga o pecado? Um bom ato de contrição e uma boa confissão. Portanto, aqui nós sermos também embaixadoras da confissão para nós próprios e para as outras pessoas, não é? E percebermos realmente que está aí a raiz da nossa alegria e que nós transformamos a tristeza em alegria se de facto nos abrimos a esta paixão e a esta compaixão de Jesus por cada uma de nós, não é? E também esta vitória de Jesus sobre o pecado que nós experimentamos em cada confissão, experimentamos em cada ato de contrição. Portanto, aqui sermos consolo de Deus na medida em que agarramos esta missão de consolar Deus pelo mal que há no mundo e pelo mal que há em nós próprios e pelo mal que fazemos. Aqui pensamos nesta multidão que ia atrás de Jesus, não é? Esta aqui é a multidão imagino que é a seleção portuguesa, não é? Tudo super vibrante, e nós podemos imaginei eu, quando Jesus estava no discurso das bem-aventuranças, termos uma multidão assim, com outras roupas, outro contexto, outra época, mas de facto pessoas fascinadas pelo discurso daquele mestre, que atraía as pessoas, não é? E atraía não porque dava brindes, não porque marcava golos, mas porque convidava à conversão, não é? Isto também é muito bonito. E o discurso das bem-aventuranças começa por uma mensagem realmente que não é apelativa, não é? Jesus mostra todas as dificuldades, mas depois dá-nos a solução para todos os problemas, não é? E a proximidade com Ele é essa solução. E aqui nós percebemos que realmente os nossos sofrimentos podem ter um sentido, não é? Podem ter o sentido da nossa salvação, podem ter um sentido se nós vamos procurar o amor de Deus que nos aproxima dele e que esses sofrimentos se desvanecem, e se nós nos deixamos também consolar por Deus, consolando também outras pessoas. E aqui muitos, mais uma multidão ainda maior, não é? As pessoas ao ouvir as palavras de Jesus levantariam a cabeça, não é? Porque tinham deixado a sua casa, a sua aldeia, caminhavam durante dias e dias para ouvir esse Jesus que acendia os seus corações, não é? E as pessoas iam por motivos muito humanos, queriam ser curados, queriam libertar-se de uma situação injusta, queriam mudar de vida, queriam recuperar a esperança, e por que não tentar, não é? Já que este Rabi atrai tanta gente, se calhar a mim também me vai atrair e se calhar vai curar-me de alguma coisa ou mudar a minha vida. E Jesus surpreende sempre, não é? E ajuda-nos a meditar nas suas palavras, porque é desconcertante também o seu discurso, não é? Bem-aventurados os que choram, como é que Jesus queria propor uma coisa destas, não é? E de facto fala não às pessoas que têm uma vida facilitada, mas sim às pessoas que têm esse desafio, não é? De não duvidar de si mesmas, não duvidar do seu caminho de felicidade, e que esse caminho é pensado pelo autor da felicidade, que é o próprio Deus. E aqui voltamos a outra parte, um bocadinho uma parte desta sessão, que não é tanto o choro pelo mal que fazemos ou pelo que o mundo faz, mas às vezes pelas coisas objetivamente negativas que nos fazem sofrer, que nos fazem ir abaixo, não é? E às vezes nós podemos não nos aperceber, às vezes podemos pensar, porque é que eu preciso de Deus? É uma pergunta que às vezes pode surgir em alguns momentos da nossa existência por estarmos anestesiadas com outras ocupações muito mais interessantes, muito mais urgentes, temos muitas coisas à nossa espera, muitas coisas que nos solicitam a nossa atenção, e a nossa cabeça e o nosso coração estão noutras coisas. E a relação com Deus às vezes é vista como uma carga, não é? Cheia de regras, cheia de compromissos, tem que ir à missa, tem que fazer isto, tem que fazer o bem, tem que sorrir, ainda por cima amar a Deus, honrar pai e mãe, não fazer mal às pessoas. Como é que é possível ter sempre bom feitio? Claro que a nossa visão do cristianismo não é essa, mas podíamos
deixar ficar nesses pensamentos e perceber, achar que não vale a pena, não é? E no fundo estávamos num túnel escuro sem ver a luz de Deus a entrar no nosso coração e a iluminar a nossa vida de outra forma. Isso acontece quando nós vamos na vida com as rédeas da nossa própria existência e com esse controle que nós pensamos que temos da nossa vida, não é? No fundo, nós somos capitães do nosso barco, como vemos aqui este capitão amoroso e este barco super tranquilo, em que tudo nos corre bem de alguma forma e nós conseguimos monitorizar a nossa felicidade, a nossa existência, a nossa atuação, a atuação das outras pessoas, porque de facto a vida é planeada, é programada. Isto leva-nos a duvidar da necessidade de Deus na nossa vida, não é? Só que nós também sabemos que é preciso pouco para que compreendamos que o navio que comandamos é muito frágil, não é? Basta que haja uma doença, um problema na família, um amor que não é correspondido, ou uma sensação de que nada nos enche completamente, que e aparece uma sombra sobre tudo o que nos rodeia, não é? E nós começamos a duvidar de facto se nós podemos ser donas dessa nossa existência e de facto se as rédeas da nossa existência estão nas nossas mãos ou se há mais alguém que tem sob a sua responsabilidade e como missão a nossa felicidade, e se calhar o rumo é ligeiramente diferente daquele que nós tínhamos projetado e pensado. Eu vou interromper aqui, como é habitual, vamos sair todas do Zoom e voltar a entrar, vou aqui interromper a gravação.